antes, né, antes de responder essa pergunta, a diferença da Páscoa judaica para a Páscoa cristã, se é que existe alguma diferença, deixa eu lembrar aqui então. Se você entrar no www.osparoleiros.com.br/escola, você vai ter acesso ao meu curso de introdução à interpretação da Bíblia, tá? Tem 17 videoaulas, você assiste na hora que você quiser, 17 videoaulas. A aula de apresentação, ela está lá, né, nesta página que eu acabei de falar, www.osparoleiros.com.br, tá? Então você assiste a aula de apresentação para que você saiba qual é o conteúdo, a metodologia que vai ser usada neste curso, tá bom? Eu tenho certeza que esse curso vai te ajudar. Se você é líder de célula, professor de escola dominical, um pastor, uma pastora, uma líder de célula, enfim, ou um fominha de Bíblia, né? Se você tem esse interesse, né, em entender melhor a sua Bíblia, se relacionar mais facilmente com a Bíblia, esse curso é para você. Não é uma linguagem academicista, não é uma linguagem difícil, né? Alguém fala assim, ah, não, mas ele dá aula de teologia na faculdade, né? Então é uma linguagem academicista. Não é linguagem academicista, é uma linguagem muito simples, tá? E que eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você assistir a aula livre que está no site, é uma linguagem extremamente simples, tá bom? Pessoal aqui da plataforma com T, Deus abençoe, bem-vindos. Pessoal da plataforma com I, Deus abençoe, obrigado por estar com a gente. Pessoal da plataforma com K, Deus abençoe vocês. E aqui o pessoal da plataforma de streaming com Y, Deus abençoe vocês. Vamos lá? A pergunta é essa: qual a diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, né? Eu quero partir do seguinte pressuposto, gente, para responder essa pergunta. A Páscoa é judaica, ok? A Páscoa é judaica. O que acontece é que, em Cristo, a Páscoa ganha um novo sentido, uma nova significação, tá bom? Não só a Páscoa, né? Por exemplo, o memorial da ceia. Aliás, Jesus transforma, né, o partir do pão e o beber do vinho em um memorial, né, em João capítulo 6, ele vai anotando as referências, depois você procura na sua Bíblia, tá? Em João capítulo 6, Jesus diz assim, olha, quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, né? Em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo repete algumas falas que Jesus traz na última ceia para os seus discípulos, para os apóstolos que estavam na mesa com ele, dizendo assim, olha, eu recebi do Senhor aquilo que eu entreguei a vocês. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu, distribuiu aos seus discípulos e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, façam isso todas as vezes que vocês comerem em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, deu graças, distribuiu aos seus discípulos, dizendo, este cálice representa o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Né? O que Jesus está fazendo? Ele está pegando um hábito, um costume, um ritual, um rito que já era comum dentro do ambiente judaico. E se você quiser ver isso, em Oséias, capítulo 7, versículo 14, a palavra vai dizer assim, para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas eu não estou no meio deles. Então já era um hábito comum, né, do judeu ajuntar-se para comer pão e beber vinho, né, como um ambiente de comunhão, um ambiente de estar juntos, um ambiente de estar próximos. Então o que Jesus faz? Jesus pega este hábito comum, né, de comer pão e beber vinho e transforma em um memorial. Então Jesus dá um novo sentido, dá um novo significado a um rito já existente. Com a Páscoa é absolutamente a mesma coisa. Como também com o Pentecostes mais tarde. Né? O Pentecostes era uma festa que marcava a saída, ou melhor dizendo, que marcava os primeiros produtos da colheita. Né? Esta era a marca do Pentecostes. E aí o que acontece? O Espírito Santo desce, lá em Atos 2,
no dia de Pentecostes. A palavra diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e viu-se descendo sobre cada um deles línguas partidas como de fogo, né? E ali acontecia então a descida do Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam presentes naquele lugar, tá? Então o que acontece? Pentecostes já era uma festa estabelecida no Antigo Testamento, e quando Jesus vem, Jesus dá um novo significado a esta festa, né? Jesus dá um novo significado. Pentecostes, que antes era uma festa de colheita, agora é uma festa de credenciamento, de envio, de descida do Espírito Santo, ok? Na Páscoa acontece a mesma coisa. A Páscoa era uma festa era uma festa judaica já comum, né? Era uma festa judaica já antiga, estabelecida através lá de Moisés. E aí o que acontece? Jesus ressuscita na Páscoa. Se você quiser ver, né, a instituição da Páscoa, você pega na sua Bíblia, em Êxodo, capítulo dos seus pais, cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras da viga superior da porta, nas casas dos que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E é assim que vocês devem comê-los, já prontos para viajar, com sandálias nos pés, cajado na mão, comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Tá? Então eu li Gênesis capítulo 12, os primeiros 11 versículos. Esse texto aqui, gente, ele é o estabelecimento da Páscoa. Tá? Eu estou olhando para cá, aqui está o pessoal da plataforma com T, aqui está o pessoal da plataforma com I, ali está o pessoal da plataforma com K, e aqui está o pessoal da plataforma com Y, tá? Então, por isso que eu estou olhando para 4 lugares ao mesmo tempo. Deus abençoe vocês em cada uma das plataformas, tá, gente? Então, vamos lá. O que acontece? O que é esse texto que nós acabamos de ler? Êxodo capítulo 12, os primeiros 11 versículos. Deus estabelecendo a Páscoa, tá? O estabelecimento da Páscoa está aqui, tá? Neste texto, neste trecho que a gente acabou de ler. Agora, o que acontece? O processo de paixão, morte e ressurreição de Jesus, ele se dá exatamente na data que já era estabelecida para a Páscoa, tá? Então a Páscoa já era uma festa judaica, estabelecida lá na lei, tá? Estabelecida lá em Moisés, estabelecida lá no Êxodo, capítulo 12, primeiros 11 versículos, conforme a gente acabou de ler. Agora, o que acontece? Quando quando o processo de morte, ressurreição, paixão, morte e ressurreição de Jesus se dá exatamente nesta data, o que Jesus está fazendo? Ressignificando mais uma vez algo que era já costumeiro por parte dos judeus. Tá? Assim como ele fez, já falei agora há pouco, assim como ele fez com o Pentecostes mais tarde, com a descida do Espírito Santo, assim como ele fez com o comer pão e beber vinho, que ele traz isso para uma realidade de memória, estabelecendo o pão como seu corpo e o vinho como seu sangue, né? O comer pão e beber vinho, para quem não anotou a referência, no Antigo Testamento, Oséias capítulo 7, versículo 14, né? E se a gente pega lá no Novo Testamento, João capítulo 6, Jesus fala, quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Em 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 até o 26,
Paulo, né, vai dizer: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, que é dado por vós, façam isso todas as vezes que comerem, né? Quando pressupõe-se, façam isso todas as vezes que comerem, Jesus ele já está dizendo, já está deixando claro que era algo habitual, né, para os judeus comuns. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, deu graças, distribuiu aos discípulos, dizendo: esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança, firmada no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Quer dizer, todas as vezes também vai pressupor que era algo costumeiro por parte dos judeus, ok? Então Jesus vem e dá ressignificado à ceia, né? Jesus vem e dá um ressignificado ao Pentecostes, assim como Jesus vem e dá um ressignificado à Páscoa, tá? Então a Páscoa, por essência, ela é uma festa judaica que tem um ressignificado a partir de Jesus. E que ressignificado é esse? Olha que legal. O Antigo Testamento, ele é, conforme diz Hebreus capítulo 10, versículo 1, ele é sombra de bens vindouros e não a imagem nítida das coisas. O que a gente encontra no Antigo Testamento como estabelecimento da Páscoa? A Páscoa estava marcando a saída do povo hebreu do Egito para o início do processo de liberdade, né? Então o povo estava saindo do Egito, eles estavam partindo do Egito para o deserto, rumo à Terra Prometida, tá? Rumo à Terra Prometida. Esse processo de libertação, ele ganha o nome de Páscoa, que na língua hebraica original do Antigo Testamento é a palavra Pessar, tá? Pessar significa passagem, tá? Por que passagem? Me fizeram essa pergunta aqui na plataforma com I. Tá? Eu tô em 4 plataformas aqui, tá? Por isso que eu tô... E como vai entrando gente, vai saindo gente, então toda hora eu tô falando, né? Desculpa quem tá desde o início, mas toda hora eu tô falando. Eu tô em 4 plataformas, por isso que eu tô olhando para 4 lugares diferentes aqui. É um olho no peixe, outro no gato, outro no outro gato e outro no outro peixe. Alguém me perguntou aqui, por que passagem? Por que Pessá? Né? Tem 2 motivos, tá? 2 motivos da Páscoa se chamar Páscoa, da Páscoa se chamar Pessá. Primeiro, ó, tá aqui no texto, tá? Tá aqui no texto. O texto diz o seguinte, ó, em Êxodo capítulo 12, diz assim, no versículo de número... 12, ó, Êxodo 12, 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, tá? A passagem, o Pessar, passarei sobre a terra do Egito, Deus falando acerca da sua ação em referência ao processo de libertação do povo. Tá? Deus falando, eu vou passar sobre a terra do Egito. Daqui, o termo hebraico aqui é o termo Pessar, tá? Falando acerca dessa passagem. E um segundo significado do nome Páscoa, do nome Pessar para essa festa, é justamente a passagem, a transição do povo da escravidão para a liberdade, ok? Da escravidão para a liberdade, a transição, o salto, a passagem, tá? Estes são os significados da palavra Pessar, tá? Uma passagem, um salto, uma transição, sai de uma posição e vai para outra, sai de um ponto e vai para outro, sai de uma condição e vai para outra, ok? Então por isso a Páscoa chama Páscoa, ok? Justamente porque ela marca, lá no estabelecimento no Antigo Testamento, ela marca a passagem do povo de uma condição para outra, certo? Entendido? Agora o que acontece? Eu já mencionei aqui Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ora, a lei é a sombra de bens vindouros e não a imagem nítida das coisas, tá? Então a Páscoa do Antigo Testamento, ela é sombra de bens vindouros e não a imagem nítida das coisas. A imagem nítida viria a revelar-se através de Cristo. Como que Cristo é identificado por João no começo do Evangelho de João? Ele é identificado como luz do mundo. Para que serve a luz? A luz serve para iluminar, né,
A luz, ela torna claro aquilo que antes era escuro, né? Então, se no Antigo Testamento há uma imagem obscurecida das coisas através da lei, né, através do povo, através da terra, no Novo Testamento a gente tem novos significados, tá? Novos significados, né? A lei que não é revogada, Jesus ele fala, eu não vim revogar a lei, mas eu vim fazer cumprir. No Sermão do Monte Jesus fala isso. A lei ela ganha um novo sentido através de Cristo, né? A terra prometida ganha um novo sentido através de Cristo. A gente já não procura uma terra, um espaço na geografia, mas a gente busca uma terra celestial, né? Que mais? Bom, as coisas vão ganhando outro sentido. O comer do pão e o beber do vinho do Antigo Testamento, de Oséias 7,14, ganha um novo sentido com Cristo, ganha uma memória, né? O Pentecostes, que era uma festa estabelecida lá no antigo sentido, ganha um novo sentido com Cristo através do derramar do Espírito Santo. A Páscoa do Antigo Testamento ganha um novo sentido com Cristo através da sua ressurreição, né? Então a imagem nítida das coisas se revela através da luz que é Jesus. Tá? E efetivamente, então, falando acerca da Páscoa, quando o termo Páscoa, que no original hebraico significa Pessar, a passagem, levando em consideração esta passagem de trevas, de escravidão para liberdade, no Novo Testamento, a passagem também é verdadeira. E a passagem é a seguinte: da escravidão para a luz. Se você ler na sua Bíblia os primeiros versículos do capítulo 1 da carta aos Colossenses, lá vai estar escrito que o Senhor ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe, né? Olha o Pessar aqui, olha a Páscoa aqui, né? Nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, né? Então aqui é uma declaração do Pessar, é uma declaração da Páscoa, tá? Essa realidade é a realidade da imagem nítida das coisas que lá no Antigo Testamento ainda eram obscurecidas, né? Conforme Hebreus capítulo 10, versículo 1. Então, efetivamente agora, a resposta da pergunta, qual a diferença da Páscoa judaica para a Páscoa cristã? Eu diria o seguinte: a Páscoa judaica, se a gente levar em consideração Hebreus capítulo 10, versículo 1, que a lei, ela tem a imagem, ela tem as sombras de bens vindouros, ela tem as sombras de bens vindouros. A palavra fala em João, no capítulo 1, que Jesus viria como luz, né? Ele viria como a luz do mundo. A luz, ela traz a iluminação, aquilo que antes estava obscurecido, né? Então, no Antigo Testamento, uma imagem obscurecida. No Novo Testamento, uma imagem nítida. Então o Antigo Testamento é descartável? Não, de jeito nenhum, porque a festa da Páscoa foi estabelecida lá. Os mandamentos acerca da Páscoa, o sentido, o princípio acerca da Páscoa está lá, né? A Páscoa já era, no Antigo Testamento, uma celebração da liberdade, assim como no Novo Testamento ela continua sendo uma celebração da liberdade, né? A Páscoa já era, no Antigo Testamento, uma festa de imolação de um cordeiro, né? Ela continua no Novo Testamento sendo uma festa de imolação de um cordeiro. E este cordeiro seria, o sangue deste cordeiro seria a marca da liberdade. Antes, no umbral das portas, no Novo Testamento, como diz o apóstolo Paulo, nas vergas do nosso coração, nos umbrais do nosso coração, né? Então os princípios eles são estabelecidos no Antigo Testamento, né? E o sentido perfeito destes princípios é entendido a partir de Cristo, a partir da nova aliança. Dá para entender? Então, eu não sei se o termo correto seria diferença entre a Páscoa do Antigo Testamento, a Páscoa judaica e a Páscoa do Novo Testamento. Eu não sei se o termo correto seria diferença, mas eu creio que a Páscoa do Novo Testamento complementa, encerra o ciclo de revelação de Deus acerca desta festa que foi começado no Novo Testamento, tá? No Antigo Testamento, melhor dizendo. Se você entrar no site
www.osparoleiros.com.br e clicar no link Escola, você vai clicar lá no menu, né, Escola, você vai encontrar o meu curso de Introdução à Interpretação da Bíblia, tá? Tem uma aula lá disponível, a aula inteira disponível, que é a aula de apresentação do curso, tá? E eu quero muito motivar você a conhecer esse material. Tá lá disponível também no www.osparoleiros.com.br/editora, o meu livro Presentes de Deus, um guia prático sobre os dons do Espírito Santo. Eu não tenho nenhum exemplar aqui para mostrar para vocês, não tem, estão todos lá dentro. E no www.osparoleiros.com.br/escola, aí você encontra o meu curso de Introdução à Interpretação da Bíblia, ok?